Água é a fonte da vida. Para falar desse tema, vou chamar aqui dois especialistas, um como palestrante, que é biólogo com mais de 40 anos no setor, e a outra como mediadora, que também atua na área. Por favor, venham para cá. João Tatum, biólogo, professor de saneamento ambiental na FAAP, e nossa mediadora, coordenadora de saneamento e recursos hídricos da Abrapes, a Olívia Gavioli. Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigado pela presença, obrigado, Arthur. Nós vamos falar sobre água, saneamento, e eu costumo falar desse assunto através da visão sistêmica da água. A vida surgiu na água, a primeira grande revolução da humanidade foi na água, a revolução agrícola, a revolução industrial também, por conta da água. E, próximo, Marcelo, a gente vai comentar sobre o desenvolvimento sustentável. Não há coisa que mais traz sustentabilidade do que o saneamento. Ele traz inclusão social, ao reduzir a mortalidade infantil, ao aumentar a expectativa de vida. A gestão ambiental, com saneamento ambiental, com equilíbrio, e o progresso social. Para cada $1 investido em saneamento, equivale a 4 em saúde. Então, o saneamento é medicina preventiva. Próximo. Para caracterizar, antes de falar da sustentabilidade, é importante a gente falar do desenvolvimento não sustentável. Então, a gente vê no mundo todo o crescimento desordenado, usos múltiplos da água, do solo, agricultura, comércio, tudo isso acontecendo de forma não sustentável no mundo. Próximo. E isso afeta o meio ambiente, em qualquer cidade do planeta. Esse desenvolvimento não sustentável afeta o meio ambiente e afeta a qualidade do ar, do solo, da água, próximo, impactando a saúde pública. Então, o desenvolvimento não sustentável afeta o meio ambiente, impacta a saúde pública. E a consequência foram as respostas da sociedade com as políticas públicas. Assim nasceu os ODS, nasceu a sustentabilidade e as políticas públicas de meio ambiente, de saneamento, de educação, de resíduos. Essa é uma metodologia usada na ONU e é fácil de entender. A pressão antrópica, o desenvolvimento não sustentável, afeta o meio ambiente, impacta a saúde pública e as respostas foram as políticas públicas. Próximo. Um exemplo disso, desenhando a gente entende, Olha só, a plantação lá com os agrotóxicos, o nitrato do excesso de fertilizante vai para a água e o nitrato, acima de 10 ppm, dá câncer no intestino. 70% dos municípios no estado de São Paulo são abastecidos com água subterrânea, que não tem tratamento, apenas cloradas e fluoretadas. Não tem o tratamento, a água subterrânea do aquífero Guarani. E tem a possibilidade de ter um nitrato contaminante do agrotóxico, contaminante da superfertilização. Os animais também ali, com a lavagem do chiqueiro, a indústria, o fim da feira, quer dizer, próximo. Tudo isso aí é o desenho do desenvolvimento não sustentável. E as mudanças climáticas, com os gases de efeito estufa. A gente tem visto essa semana a quebra de recordes, E, de acordo com o dado do IPCC, essas informações acontecem devido ao desenvolvimento não sustentável antrópico do ser humano. A gente vê que as mudanças climáticas são eventos extremos, em resumo, ligados a excesso d'água e a falta d'água. A gente tem visto aí isso no sul, no norte, olha o sistema Cantareira com a escassez de água. Próximo. Então, nesse desenho, a gente vê que tem impactos indiretos e diretos. Os impactos diretos são as tempestades, excesso d'água e falta d'água. Olha como está bem simples para a gente entender o que é mudança climática. Os impactos diretos, as tempestades, inundações que são decorrentes de excesso d'água e depois da seca, os incêndios, temperaturas extremas.
Agora, os impactos indiretos é a degradação do ecossistema, perda da biodiversidade, poluição da água, do ar, do solo, redução da capacidade física de trabalho, renda, pobreza, perdas familiares. Mas o mais importante, pessoal, a insalubridade ambiental. E a Covid não foi o primeiro impacto dessas ações que afetam o meio ambiente, né? Já houveram muitas outras. E a gente vê que cada vez mais fungos, vírus, bactérias resistentes aos antibióticos na praça. Esses dias eu preparando palestras que eu tive lá em São Sebastião, o caso de um desastre de mudança climática, né? E depois do desastre estava tendo disenteria coletiva. Quando eu preparei um material e fui analisar, e notei que tem a presença da peste bubônica no estado de São Paulo há 10 anos. Esse dado era escondido, porque eu atualizo os meus relatórios a cada mês. De repente eu abro um relatório, fonte, Ministério da Saúde, tá? Fonte, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e Logística, CEMIL, relatório de qualidade ambiental, há 10 anos a peste bubônica no estado de São Paulo. Peste bubônica matou 25 milhões de pessoas na Idade Média. O outro slide. Há 10 anos, casos de óbitos e internação de cólera no estado de São Paulo. Pessoal, eu trabalhei 40 anos na Sabesp. Eu fui coordenador do programa de combate à cólera na década de 90. Uma pessoa com cólera elimina 40 litros de água em 2 dias, seca. Então, a gente está falando de saneamento. Sanear é tornar sadio. A promoção da saúde, né, com a água tratada, coleta do esgoto. No próximo slide, né, definição de saneamento. Os usos múltiplos da água. Olha a importância da água para abastecimento público, agricultura, pecuária, hidroeletricidade, indústria, recreação, transporte, etc. São Paulo vive o conflito pelo uso da água. Todos esses usos, eles se competem entre si, né? E cada vez vai faltar mais água. Estamos correndo o risco agora da água ser privatizada, vai ficar mais cara e vai faltar mais ainda, em quantidade e qualidade. Esse aqui é o ciclo do saneamento, né? Sanear é tornar sadio. Ele está relacionado a abastecimento de água, coleta de esgoto, a drenagem, a questão da limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos. Mas é importante a gente ver alguns fatos que não estão presentes. Por exemplo, cada um de nós elimina por dia, né, através das fezes, 55 gramas de biossólidos. A parte líquida é tratada, vai para os rios. Cada um de nós. Vocês já fizeram a conta? Só na região metropolitana, 22 milhões de pessoas, vezes 55 gramas de biossólidos. Isso tudo não cabe mais no aterro sanitário. Ia para o aterro sanitário. O aterro sanitário não recebe mais. E isso tudo agora vai passar a ser queimado, gerando a dioxina, o elemento mais contaminante da face da Terra, 0,15 zeros depois da vírgula 1 grama. O Estado de São Paulo não tem uma empresa que faz análise da dioxina. Então, pessoal, falar de sustentabilidade, né, meu tempo já acabou, é muito assunto, é muito sério e a gente precisa sempre tratar isso com base científica. Convido a todos, então, numa próxima oportunidade, a promoverem palestras e cursos sobre esses assuntos para a gente continuar. É só dizer da relação do saneamento com todos os ODS, né? E próximo, finalizando, aí tem as metas do ODS. São 6 metas. A primeira meta ligada à proteção de mananciais, a outra a qualidade da água, universalização da água, quer dizer, água para todas as pessoas. Tá? Uma outra meta é ligado ao uso racional da água. O uso racional da água no município, ele é feito só para quem não paga água para a empresa. Então nós temos que universalizar o uso da água, o uso racional da água. Tá? E, por último, a gestão hídrica e a participação da comunidade. É importante a capacitação. As pessoas não sabem o que é pH, as pessoas não sabem o que é ppm, miligrama por litro, quer dizer. Como que vai participar? Como que vai decidir num púlpito, numa plenária? Se não sabem o que é chuva ácida
e querem dar palpite. Então, pessoal, eu advogo a ciência, advogo muito estudo. A poluição é complexa, a solução é mais do que complexa. Tá? Próximo, então. Só para deixar aí, a gente está nas redes sociais, né? Convido vocês a acessarem. Nós criamos um canal no YouTube, onde nós criamos vídeos de 2, 3 minutos sobre esses assuntos todos, para popularizar através da educação ambiental, né? Promovemos curso para professores, curso para os CADs, e formar gente multiplicadores dessa atividade toda. Nós vamos promover aqui um pequeno debate agora, né? Certo, né? Bom, obrigada, pessoal. Eu queria até um complemento do que o professor John acabou de falar. Fiz aqui também só um resumo, até por conta do nosso tempo. E o que eu queria complementar com relação aos ODS, já que sou coordenadora do GT de Saneamento e Recursos Hídricos pela Abraps, então acho que é importante trazer puxar esse gancho para os trabalhos que a gente desenvolve também. No caso do objetivo, eu até fiquei pensando aqui, diante de todas as falas, eu acredito que eu não quero ficar aqui pregando, né, fazendo uma pregação para convertidos, porque eu acredito que todos que estão aqui já têm em mente objetivos em comum, mas é importante a gente refletir um pouquinho sobre outros aspectos. Então, no caso do ODS 6, a gente tem uma série aqui de metas, porque quando a gente fala só num objetivo, como que a gente planeja tudo isso? Eu queria frisar que das metas, né, da 6.1 até o 6.4, eles falam muito diretamente em relação à segurança da água e cuidado com recursos hídricos. E aí isso envolve questões de tratamento de esgoto, questões do fornecimento de água, como o professor mesmo colocou, a questão dos aquíferos, que é de importância para nós aqui no estado de São Paulo e outros estados também. Temos o estado até de Minas, com o nosso representante também aqui. E no caso da questão do esgoto, não que não seja muito bem falado, mas a gente acaba focando um pouquinho mais em infraestrutura urbana. E eu trago aqui, né, um momento de reflexão, já fica para o nosso debate também, com relação a... que aí entra uma das metas, que seria o 6.b, que seria sobre fortalecimento das comunidades locais. E aí, o que eu queria enfatizar nisso? Não são só as áreas urbanas que a gente precisa focar e dar atenção e pensar sobre questões ambientais, sobre como que está o ambiente enfim, a ocupação naquela área urbana, mas as áreas rurais, que são normalmente deixadas de lado nos planos municipais do saneamento básico. Pouco se é falado de áreas subnormais, pouco se é refletido também aí sobre as áreas isoladas ou comunidades isoladas, porque são de difícil acesso. E no caso de áreas rurais, eu sei que isso está entrando em pauta um pouco, né? Mas qual é a efetividade disso? Então, até por estarmos num ambiente como esse, e com alguns políticos aqui no ambiente também, fica essa pergunta: como que a gente consegue abordar todos e trazer o resultado para todos? Porque senão a gente fica somente divulgando algumas ações positivas que são feitas nos municípios e aquelas áreas extremas ficam um pouco esquecidas. A gente tem isso aqui no estado de São Paulo, né? A região da Zona Leste, eu sei que é a região mais castigada nesse sentido, é a que menos oferece serviços, é a que menos oferece infraestrutura, é a que menos oferece trabalho para as pessoas que moram naquela região. Então, a gente tem essa movimentação, esse fluxo de pessoas que trazem também reflexos, não só para o ambiente, mas com relação a questões da água. Por que essas regiões mais extremas não têm a mesma atenção que as áreas mais desejáveis, vamos dizer assim, como foi debatido aqui? Uma outra questão que eu queria também trazer aqui como sugestão, que a gente falasse um pouco mais sobre soluções. Porque se a gente só fica debatendo as questões dos desafios que a gente tem, a gente não sai do lugar. É uma coisa meio
pragmática, talvez, não sei. Eu sou profissional da área, minha formação é como tecnóloga em hidráulica e saneamento ambiental, fiz uma pós-graduação na área da saúde pública e digo para vocês que o ODS 3 e o 6, eles andam de mãos juntas, só que dificilmente você vê o trabalho sendo feito de forma conjunta. A gente olha muito pontualmente, a gente não vê a longo prazo, às vezes, também. A questão de saneamento básico, como o professor mostrou, a gente aborda 4 assuntos, 4 temas que seriam os básicos ali. E eles refletem diretamente em todos os aspectos da saúde, não é só no consumo de água potável. A gente tem uma relação com resíduos, com lixo, muito delicada para ser tratada, porque tanto a questão de mudanças climáticas, elas influenciam dentro desse ambiente, aí a gente tem uma questão de insetos, uma questão de proliferação de outras doenças que, teoricamente, estariam um pouco esquecidas, mas não estão. Então, a gente está falando aqui do período do Covid, eu chamo a atenção para a questão da dengue, que, como foram sintomas muito similares, muito parecidos, no caso do Covid, a gente recebeu orientação para que nem, se tivesse aqueles sintomas, não fosse ao posto de saúde, e aí a gente olha os índices de dengue caíram no período da pandemia. E não é porque as pessoas não estavam ficando doentes com dengue, é porque os sintomas eram similares. Então, aí a gente começa a ter que analisar essas informações também. Tem que ter a testagem, né? Então, queria deixar aqui essa reflexão junto com o professor. Gostaria que o senhor comentasse, principalmente, como que as pessoas, não somente os gestores públicos, como que eles observam isso? Como que a gente faz para se conectar com essa realidade? Porque uma coisa é a gente falar de coisas bonitas, mas vamos falar da realidade. A realidade é que a gente tem vários municípios que têm esgoto sendo jogados em corpos hídricos. A pessoa faz lá a ligação na casa dela, ela mantém uma descarga, mas tem a tubulação saindo do vaso sanitário, do chuveiro, da cozinha, da lavanderia, e está tudo indo para o mesmo local. Então, acho que é importante a gente refletir sobre esse tipo de realidade que prejudica bastante todos os ODS que a gente apresenta aqui. Respondendo essa pergunta dela, né, a gente pode falar sobre gestão dos recursos hídricos. Esse conflito pelo uso da água no mundo é milenar. Então, resumidamente, aqui no estado de São Paulo, nós temos um sistema estadual de recursos hídricos, que iniciou com uma política estadual de recursos hídricos, né? E a instalação de comitês e conselhos de recursos hídricos, com a participação de todos os usuários. O setor da agricultura é o que consome 70% de todos os recursos hídricos no Brasil e no mundo. É o setor agrícola, com a água de irrigação. Depois, o setor industrial, né, em terceiro, o setor para abastecimento público. Então, esse sistema de gestão ele foi baseado num sistema que existia já na Alemanha, na França, e ele foi adaptado aqui para São Paulo, né, porque esses países já vivenciavam várias crises hídricas e de saneamento, de poluição, e tentavam despoluir os rios. Né? Então, esse sistema é baseado primeiramente em outorgas, né, que é autorização para o uso da água, porque se deixar, a Ambev pega toda a água para fazer cerveja, a agricultura pega toda a água para fazer irrigação, e poluem, né? As empresas poluem os recursos hídricos e transferem o gasto da poluição para a gente, para o setor público. Né? Para vocês terem ideia, o Rio Tietê não é despoluído porque existe ligação clandestina de esgoto industrial. As estações de tratamento de esgoto tratam esgoto doméstico. O tratamento é uma autodepuração, é uma bactéria que vai transformar, autodepurar os esgotos. Se tiver pH alto, se tiver metal pesado, se a temperatura estiver alta, o tratamento de esgoto não ocorre. Então, o que eu quero dizer? A gestão da água, né, precisa primeiramente ter a outorga, que é a autorização de quanto que você vai pegar da água, né, e precisa ter um plano do uso da água, compartilhado, setor agrícola, setor industrial, abastecimento, turismo, navegação, né, todos eles têm que conversar num conselho, com um comitê. Então, essa gestão da água foi realizada aqui em São Paulo e ela foi
passada a nível nacional. Tudo que São Paulo fez, o Brasil hoje faz. Começou em 91, eu acompanhei a par e passo essa gestão da água, que hoje foi implementada pela Agência Nacional da Água em Brasília, né? Implementando a gestão da água no território todo, respondendo a pergunta dela. Então, o pequeno consumidor, o sitiante da área rural, ele faz parte também desse comitê de recursos hídricos, né? Então, tem as câmeras técnicas de água subterrânea, tem câmera técnica de legislação. Aí tem um plano municipal, estadual, um plano nacional de recursos hídricos, né? E o enquadramento dos corpos d'água. Por exemplo, o Rio Tietê, de 0 a 5, ele está na pior nota. Então, tem que ter um planejamento para contemplar a despoluição dos rios, para contemplar a segurança hídrica. Nós estamos esperando muita escassez com mudança climática, né? Com essa temperatura alta cada vez mais, a evapotranspiração é muito grande, né? E as águas mudam de lugar, a cidade toda é impermeabilizada, a água não chega no lençol freático, não chega nas represas, né? Então, nós temos que ter um plano, e esse plano precisa, para as pessoas fazerem esse plano, para esse plano ser participativo, para o pequeno agricultor ser contemplado com água, com saneamento rural, ele precisa decidir isso no comitê de bacia, né? Por isso que eu falo muito, eu insisto muito na questão da capacitação, né? Daí a importância de sensibilizar, informar, capacitar as pessoas para poderem para a tomada de decisão. Né? Não, tá certo. Bom, eu acredito que a nossa intenção aqui, até pelo tempo, a gente não consegue discorrer muito detalhadamente nos assuntos, mas que fique aí essa provocação, essa reflexão e que sejam um pouco mais efetivas as ações. A gente agradece. Muito obrigada, Arthur, novamente. Obrigada, pessoal.